Fala galera, hoje eu estou aqui para dar continuidade na sequência de vídeos relacionado à ciência da computação e eu trouxe um grande amigo para estar falando um pouco das suas experiências, falando um pouco do mercado de trabalho, toda a sua vivência aí de forma pessoal e profissional dentro do que é um cientista da computação. Eu vou estar passando a palavra para ele agora. Pode se apresentar aí para a galera. Bom, prazer aí a todo mundo. Meu nome é Lucas, eu sou de Uberaba, mas moro aqui em Uberlândia, fiz faculdade aqui. Tenho 28 anos, sou formado em Sistema de Informação e hoje eu sou analista de sistemas no Bradesco. A gente trabalha com desenvolvimento das aplicações, dos aplicativos do Bradesco, Internet Banking, BIA, toda essa parte é a gente que faz. Isso. E conta aí um pouco pra gente da sua jornada, né? Até aqui. Conta como você começou, como que foi como você entrou no curso, a sua experiência acadêmica, mercado de trabalho, conta tudo aí pra gente. Bom, como a maioria aí de quem acaba entrando nos cursos de computação e sistemas, eu optei por esse curso não pensando em ser programador, mercado de trabalho, essas coisas. Eu optei por ser um curso de tecnologia e sempre gostei bastante de tecnologia, sempre gostei bastante de games, tanto videogame como no PC mesmo. Então, por ter essa paixão por tecnologia, eu escolhi o curso. E quando eu entrei no curso, eu não tinha experiência nenhuma de programação, zero. Então foi uma dificuldade que eu tive no início. Então já é uma dica para quem está pensando em entrar no curso, pelo menos dar uma pesquisada o que são linguagens de programação, pelo menos o básico do básico é interessante já entrar sabendo, porque é um pouco traumático a experiência de você entrar na faculdade e já ter o primeiro contato com uma linguagem de programação, que é um negócio assim que a gente nunca viu na vida, nada parecido. Eu concordo. Eu acho que foi uma dificuldade que eu tive que a maioria das pessoas tem. E quem já entrou tendo um conhecimento básico do que é, pelo menos, já consegue se virar bem mais no início. E eu acho que é até um dos motivos que a desistência do curso é alta, porque a gente já entra, no primeiro semestre já tem matéria de programação, e a galera já fica meio assustada, não entende muito bem o que é aquilo e tudo mais. E até para alguns cursos de engenharia, tem matérias de programação, mas não no primeiro semestre, né? Mais para frente, durante o curso. E eles também se assustam muito. Essa matéria de programação para eles é uma das matérias mais difíceis do curso. Justamente porque nunca teve contato, nunca viu, não tem nem noção do que é. Então acho que é bacana quem está pensando em entrar no curso, dar uma estudada. Porque querendo ou não, é isso que você vai fazer pro resto da vida. Você vai ficar olhando para aqueles códigos todos os dias da sua vida. Então é aquilo que você vai trabalhar. Não pense que você vai entrar em computação e vai ficar desenhando um personagem de jogo. Tem quem vai para esse lado, mas é muito raro. O mercado de trabalho, 99% é escrever código. Então é bom a galera já ir se habituando. Então eu entrei no curso, entrei em Ciência da Computação na UFA, aqui em Uberlândia. E nos primeiros semestres foi bem traumático, justamente por conta de eu nunca ter programado nada na vida. Eu até cheguei a fazer um curso de montagem e manutenção de computador, mas não ajudou em nada. Eu sabia como que o computador funcionava, mas não conversar com ele, né? Entendi. Então, os primeiros semestres foram bem complicados. Mas passando esse trauma, depois que você começa a entender o básico ali, você começa a... Tem aquela frustração do início, né, de você... Tudo que você faz, nada funciona. E você não vê resultado daqueles códigos, né? O bacana da programação é você ver, você fazer e você ver o resultado. Então, na faculdade você praticamente não vê resultado nenhum. Você faz funçõezinhas para fazer cálculos, coisas simples, e você fica meio frustrado com isso, mas é assim que aprende, não tem outra forma. Então, Entendi. Passado esse início traumático, eu comecei a me dedicar mais ao curso, comecei a aprender e percebi que o curso não era muito para mim.
eu sempre tive um viés mais de mercado. Eu sempre quis ir para o mercado, sempre quis trabalhar e tudo mais. E o curso de Ciência da Computação, pelo menos na UF, que é a experiência que eu tive, eu acredito que ele seja mais voltado para a docência. Então, ele tem muito mais matérias teóricas do que o curso que eu optei posteriormente, que foi o Sistema de Informação. Então, assim, computação é mais teoria e o Sistema de Informação é mais prática. Então, Entendi. e o Ciência da Computação também é um curso integral e que não permite que você trabalhe. Quer dizer, tem até pessoas que conseguem, mas assim, prejudica um pouco, porque você tem aula o dia inteiro. Já o Sistema de Informação, a aula é só à noite. Então, isso foi um grande diferencial também que fez optar por mudar de curso. Então, eu fiz ali, acho que foi 4 semestres em Ciência da Computação, passei para Sistema de Informação e logo, acho que depois de 2 semestres, eu já comecei a procurar estágio, né? Eu já queria entrar no mercado de trabalho, queria conhecer esse mundo. E aí, acho que rapidinho eu consegui um estágio. Acho que pesquisei ali 2 dias, já tinha uma empresa, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, que estava tendo vaga de estágio. E ela estava contratando pesado. A empresa ela tinha acho que 60 e poucos funcionários na época que eu entrei. Ela contratou 15 estagiários. Então ela aumentou muito de tamanho na época. E foi bacana fazer parte dessa expansão que a Landix teve. Então eu entrei como estagiário lá. Trabalhei como estagiário 1 ano, mais ou menos. E aí, nesse 1 ano, eu passei por vários setores da empresa. Desde suporte ao cliente, teste, que é o controle de qualidade, né? Os desenvolvedores faziam as mudanças e a gente fazia os testes para garantir que não tinha nada quebrado, nenhum bug, que estava respeitando a regra de negócio que tinha sido proposta, né? Então, eu passei por suporte, passei por teste. Ali no finalzinho do meu estágio eu cheguei a começar a mexer com documentação, comecei a criar alguns protótipos de documentação, alguns modelos diferenciados, porque a empresa estava querendo evoluir um pouco o modelo de documentação de software deles, e isso é um negócio que é bacana, porque na faculdade eu lembro de ter pensado nas matérias que falavam sobre documentação, né, engenharia de software, que falava daqueles diagramas, aquelas coisas, eu pensava assim, cara, nenhuma empresa usa isso. E usa. Eu trabalhei muito tempo com isso. Cada diagramazinho tinha que ser muito bem feito, cada detalhe, descrição e tudo mais. Então eu comecei a ter um contato, mas não escrevendo a documentação. Eu comecei a criar modelos novos de documentação para ver se a gente conseguia melhorar. E aí, logo depois disso, eu recebi o convite para ir para a Tailândia, para trabalhar como teste lá na Tailândia e também como implantação. Mas como que foi esse convite? Você entrou como estagiário, tinha sido contratado, e aí você estava trabalhando, fazendo documentação, teste, e aí te convidaram. Como que foi? Conta um pouco mais disso. Eu ainda era estagiário. Quando o convite rolou, eu ainda era estagiário. Eu tinha acabado de participar de um processo seletivo para desenvolvimento. Então, certo. Eu fiz uma prova, fiz entrevista e tudo mais, e fui aprovado. Eles iam contratar um desenvolvedor só, dentre os 15 estagiários, né? E até a empresa ela abria processo interno, então até, por exemplo, os testers que trabalhavam lá, fizeram prova também para poder virar desenvolvedor, né? E aí eu fiz a prova, acabei sendo aprovado. Então, acho que foi uma semana depois que eu fui aprovado na prova. Então, eu já estava me preparando para ser contratado, né, como desenvolvedor e começar a trabalhar. E aí eles me chamaram, falaram assim, a gente tem uma oportunidade para você. A gente vai participar de um projeto lá na Tailândia. A Landix ela já fazia software para as Coca-Colas aqui do Brasil, e aí surgiu o interesse dessa Coca-Cola lá da Tailândia pelo software, né, um software de automação de força de venda. Então eles me chamaram e falaram assim, a gente queria que você fosse como tester em implantação. Eu acredito que um dos motivos para que eu tenha recebido esse convite foi que eu fiz inglês muitos anos no CCAA, então eu tinha o inglês ali
entre o intermediário e o avançado, então, mas eu sei me virar, assim, eu sei falar, me virar tranquilo. Quer dizer, assim, eu sabia me virar tranquilo, assim, no dia a dia, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que, por exemplo, termos técnicos de computação, de Coca-Cola, dessas coisas, eu tive que aprender, né? Então, Entendi. as primeiras semanas foram bem traumáticas, mas assim, eles me fizeram o convite e eu aceitei de cara, né? Eu sempre tive vontade de ir para fora do Brasil, conhecer novas culturas. Até hoje, o que eu mais gosto de fazer é viajar e eu gosto muito de lugares que tem choque cultural. Então, por exemplo, se você me perguntar hoje, para onde você gostaria de ir hoje? Cara, eu tenho muita vontade de ir para a Arábia, conhecer a cultura árabe, tenho muita vontade. Conhecer a asiática eu já conheci um pouco, mas eu tenho muita vontade de conhecer culturas diferentes da minha. Eu acho que agrega muito como ser humano. Então eu aceitei de cara e a gente foi. Inicialmente era para ficar 2 meses, acabamos ficando 6, porque... Ô, louco, 6 meses? Foi. Ficou bastante tempo lá. E como nesse período você já tinha formado, ainda estava tendo aula, como que foi essa questão? Eu não tinha formado ainda, eu tinha acho que uns 2 anos de curso de sistema de informação, mais algumas matérias que eu aproveitei da computação, né? Então ainda não tinha finalizado, eu tive que sair correndo. Logo depois que eu recebi o convite, eu saí correndo para falar com os meus professores para poder adiantar o fim do semestre, que não tinha acabado ainda, faltava 1 mês para acabar o semestre. Então eu fui atrás deles, fiz prova para poder finalizar o semestre e acho que eu consegui passar em todas as matérias, mas foi difícil porque assim, eu tive que estudar para todas as matérias em, sei lá, 3, 4 dias e fazer prova de todas de uma vez, assim. Então, entendi. Foi bem difícil, mas foi legal que todos os professores me ajudaram, nenhum chegou a negar essa prova, né? Então eu consegui trancar, eu finalizei o semestre antes e tranquei. E aí eu passei os 6 meses lá com a faculdade trancada. E foi uma oportunidade tanta, um salto na carreira. Tava ali de estagiário, ok, que você já estava se preparando para ser admitido, né, para ser contratado como desenvolvedor, mas de repente vem essa oportunidade de estar indo para outro país, uma coisa que eu acredito que agrega bastante no currículo e ainda mais juntando o útil ao agradável, essa questão curricular, mas a questão de estar conhecendo uma cultura nova, que como você mencionou, é um desejo que você já possuía, hein? Nossa, muito bacana mesmo. Eu imagino que deve ter sido uma experiência e tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Foi muito legal. A gente foi uma equipe de 7 pessoas. Então tinha 2 desenvolvedores na equipe, tinha 2 testers, né? Eu e mais um, que depois iam virar implantadores. Tinha o dono da empresa foi também, o Miguel. Infelizmente ele faleceu há pouco tempo atrás, durante a pandemia agora, mas ele estava lá com a gente, representando a Landix. Tinha um parceiro nosso que era de uma outra empresa, terceirizado, que ele foi responsável por fazer a integração do nosso software com o ERP da Coca-Cola, que era o SAP na época. Tinha o gestor do projeto, que foi também, depois ele voltou. E tinha também o gestor da equipe, né? Que tinha um gestor geral e o gestor do projeto em si também estava lá. Então a gente estava em 7 pessoas, foi bem bacana, uma experiência espetacular. Nas primeiras 2 semanas a gente não entendia nada que eles falavam, porque o inglês que eles falam lá é muito estranho, um sotaque bizarro. Então a gente teve que aprender a entender eles. Depois disso começou a fluir, o projeto foi andando e aí o problema foi que a gente descobriu que o mapeamento que tinha sido feito antes da gente ir não tinha encontrado todos os gaps que a gente teria que fazer no final das contas. Então, por isso que a gente foi para ficar 2 meses e acabou ficando 6. Então, o projeto acabou ficando muito maior do que tinha sido mapeado anteriormente, né? Antes da gente iniciar esse projeto, um programador e um analista fizeram uma visita lá para poder levantar esses requisitos, esses gaps, mas eles não conseguiram enxergar tudo e aí depois quando a gente chegou lá acabou vendo que o buraco era mais embaixo. Entendi. E eu acabei
fui contratado para viajar, porque você não pode viajar para fora do Brasil tendo um contrato de estágio, né? Então quer dizer que você não perdeu a oportunidade de ser contratado. Mas aí você foi contratado como desenvolvedor ou como analista de teste? Porque você foi para executar as atividades de tester, né? Exatamente, eu fui contratado como analista de teste. Entendi. Eu não fui contratado como programador. Então, assim, eu abri mão de um pedacinho do salário ali. Entendi. Querendo Mas ou não. o salário lá era em real ou era... Como que era o salário? A gente trabalhava lá, mas era como se estivesse no Brasil. Então, por exemplo, nosso salário vinha normal em real. Quando tinha feriado no Brasil, a gente não trabalhava. Quando tinha feriado lá, a gente trabalhava normal. Entendi. Então, eu lembro direitinho. Teve uma vez que ia ter feriado lá e a gente perguntou para eles. Né? A gente falou, e aí, a gente vem amanhã? E eles vieram e falaram assim, não, feriado é para tailandês. Nossa, que sacanagem. E eles têm razão, né? Já que os daqui do Brasil vocês pegavam, né? Justo. Podia ter tido um pouquinho mais de tato na hora de falar, mas... Sutileza, né? Faltou, né? Faltou a sutileza. Mas assim, teve algumas ocasiões que eles não foram sutis, mas na maioria do tempo ali, 99% do tempo, eles são muito mais educados que a gente. Não tem nem comparação. Quando o projeto foi atrasando, né? O projeto durou 3 vezes mais do que era esperado, então você imagina a frustração deles também. Né? Entendi. Então o projeto foi atrasando, eles foram começando a ficar nervosos e tal, frustrado e tudo mais, então eles tiveram algumas conversas pesadíssimas com a gente. Só que, como diria o Miguel, também falava muito dessa história, que foi a bronca mais estranha e mais pesada que ele tomou na vida, porque o cara humilhava ele sorrindo e tratando ele com muita educação, que ele preferia que o cara xingasse ele e gritasse com ele. Porque do jeito que o cara falou com ele foi muito pior, né? O cara falou com calma, baixinho, ainda rindo pra ele. Mas assim, no final das contas o projeto deu certo, atrasou, né? Como 90% dos projetos em TI atrasam, né? É muito difícil um projeto sair exatamente na data prevista. Redondinho, né? Muito difícil. Mas o projeto atrasou, mas no final das contas deu tudo certo. Eu fiz o meu papel lá como tester. Depois que a gente terminou o desenvolvimento, aí eu passei a trabalhar como implantação. Dei treinamento para a equipe de usuários, ajudei a implantar o produto, criar banco de dados, criar infraestrutura, tudo mais. Mas foi muito bacana. Depois, no final ali, quando fez o rollout para produção, que a gente virou à noite para poder instalar. Eram 200 e poucos vendedores que iam sair para a rua já com o programa no celular, e aí a gente passou a noite instalando em todos os tablets, deixando tudo prontinho, e aí no outro dia, acho que 6 horas eles chegavam, fizeram uma reunião com os gestores apresentaram o produto para eles, e eles, todo mundo falando em tailandês, todo mundo muito empolgado, começaram a pegar e mexer, e aí depois no final eles tinham... Lá é muito comum ter templos budistas na porta de qualquer lugar, de casas, de empresas, que eles dizem que os templos budistas que eles criam, que eles constroem nas portas das casas, são para os espíritos que já moraram ali irem para essa casa e não ficar preso na casa mesmo, né? Irem para esses templos e ficarem em paz. Né? Então a gente foi lá, fez uma oração para esse templo, foi emocionante, foi muito legal. Então a gente sofreu muito nesse projeto. A gente chegava a trabalhar 12, 13 horas por dia, era comum. A gente saía 8 horas da manhã, quer dizer, a gente chegava lá 8 horas da manhã, a gente saía umas 20 para as 8 mais ou menos, chegava lá às 8 e ia embora 10 horas da noite, 11 horas da noite. Era muito comum isso acontecer. Então a gente ficou 6 meses lá e, por exemplo, eu voltei com 950 horas extras eu tinha quando eu voltei. De tanto que a gente... Então, tipo assim, a gente ficou 6 meses, mas se não fosse esse esforço, a gente ainda ter ficado mais. Entendi. Então a equipe toda ali se empenhou para conseguir realmente fazer entrega. Muito interessante. Foi bastante legal. A gente formou uma equipe, a gente ficou muito amigo, né? Porque a gente passava o dia inteiro junto,
fazia tudo junto e a gente formou uma amizade muito bacana entre todos nós. E uma parceria muito grande, então todo mundo ficava até mais tarde, junto com todo mundo, todo mundo ajudando todo mundo, sem ter diferença de cargo nem nada disso. Então foi muito bacana. E todo mundo ali no vamos que vamos entregar, vamos fazer. Cara, foi muito legal nossa, o choque cultural foi muito bacana. A gente teve que aprender coisas, por exemplo, você não pode encostar em cabeça de tailandês, eles se sentem ofendidos. Quando você cruza a perna, igual a gente faz muito aqui no Brasil, né? A gente cruza a perna uma em cima da outra aqui. E a gente não pode lá deixar a sola do seu pé virada para um tailandês. Isso é ofensivo também. Então a gente tinha que se policiar para não cruzar a perna, porque às vezes você cruzar a perna, você não fica olhando para onde sua sola do pé está apontando. Nossa, então a gente tinha que tomar muito cuidado para não gerar esse tipo de situação constrangedora e acabar exatamente. Então a gente teve um tempo para se adaptar. Lá não é democracia, é uma monarquia, então lá tem rei, tem rainha. É muito diferente daqui. A questão de comida também foi muito complicado adaptar, muito apimentada, uns negócios muito diferentes, enfim. Foi uma experiência... Nossa, eu não tinha pensado por esse lado, né? Essa parte gastronômica. Essa foi a pior parte. É a única parte que foi muito complicado. Porque, assim, o choque cultural é legal, é de complicado, mas, tipo assim, um mês ali no máximo, você já se adapta. Você já sabe se portar como se você morasse lá. Mas a comida, cara, é muito diferente daqui. Absurdo. A quantidade de pimenta que eles comem lá e engraçado é que, tipo assim, eu gosto de pimenta. Assim, eu gosto da pimenta do Brasil, né? A pimenta lá é do capeta. É o melhor. Eu achava que eu gostava de pimenta até chegar lá. Aí, eu lembro direitinho, cara. A primeira semana, eles pediam marmita pra gente, né? Então a gente não saía da Coca-Cola nem pra almoçar. Eles pediam marmita e a gente comia lá mesmo. Mentira, vai. Pra não ser injusto, no finalzinho do projeto tava mais tranquilo, eles levavam a gente a alguns restaurantes pra gente almoçar, mas era difícil. A maioria das vezes foi marmita mesmo. Então eles pediram uma marmita e aí eles começaram cada um a pegar o sabor que queria e tudo mais, e aí sobrou algumas apimentadas e aí eu falei, não, pode deixar que essa aqui eu pego, essa aqui eu como. Era arroz com porco apimentado. E aí o tailandês lá, ele chama... Na verdade, o tailandês, os nomes deles são tão complexos que eles mesmos se chamam de apelido. Todos eles têm apelido, porque não dá pra falar o nome. Então, por exemplo, esse cara, o apelido dele era Deng. Com A, né? Não é dengue de doença, né? Deng, D-A-N-G. E o nome dele era... Pongsaborn, sei lá o que. Era um negócio que não dá pra falar. Não dá pra você ficar falando o nome. Então, e aí o Deng me olhou e falou assim, você tem certeza que você vai comer? Se ele é apimentado? Eu falei, não, eu gosto de pimenta. Eu como pimenta. Aí, beleza, eu peguei, né? Tô lá, a marmitinha vinha um arroz separado do frango, vinha num saquinho assim, o porco vinha num saquinho. Era um porco com molho. Peguei, abri o saquinho e tudo mais, dei uma garfadinha, a hora que eu olhei assim, ele tava me olhando do outro lado da mesa. Eu percebi que ele tava me olhando. Aí na hora eu já pensei, vixe, será que foi uma boa ideia, né? Cara, cilada. Como eu vi que ele tava me olhando, o que eu fiz? Eu peguei, enchi o garfo de arroz e dei só uma encostadinha assim no molho do porco. Eu nem peguei pedaço de carne. Encostadinha. Pum, botei na boca. Aí comecei a mastigar, cara, é um negócio inacreditável. Começou meu lábio a ficar dormente. Meu lábio começou a ficar dormente. O céu da boca, cara, começou a pegar fogo. Aí beleza, eu engoli aquilo ali e não comi mais nada. Não consegui comer mais nada. E aí eu tentava não falar muito, porque a língua, enquanto a gente conversa, bate no céu da boca e doía. A língua batendo no céu da boca. É um negócio inacreditável. Então, a parte da comida lá foi bem complicada e assim, aí o que acontecia? A gente vivia lá de fast food. A gente comia muito em Burger King, Subway, McDonald's, porque é igual, né? Não é apimentado. Então a gente comia muito. E aí acabou com a nossa saúde, todo mundo voltou
muito mais gordo do que foi, e todo mundo engordou lá, né, por conta desses fast food. Mas as refeições eram por conta de vocês ou por conta da empresa? Não, era tudo por conta da empresa. Entendi. O custo que a gente teve lá era muito baixo. Era basicamente, a gente só pagava quando a gente saía para algum lugar e consumia bebida alcoólica, por exemplo. Aí a gente tinha que pagar. Agora, almoço, janta, lanche, era tudo por conta deles. A gente lançava tudo, a gente tinha um controlezinho de consumo e a gente lançava tudo e foi acordado no início do projeto que o custo ia se ficar todo com eles. Então, entendi. a gente ficava num chalezinho, era apartamento individual, todo mundo, cada um tinha o seu. No apartamento tinha quarto, cozinha, banheiro, tudo ajeitadinho, tinha academia, então foi bem bacana, né? Nesse ponto aí, nosso custo foi basicamente zero. Era só para lazer, quando a gente tinha que sair para lazer, aí era por nossa conta. Entendi. Mas e aí, quando entregou o projeto, deu tudo certo, voltou para cá, como que foi a mudança aí na carreira? Acredito que quando você chegou já estava em outro patamar, né, como se diz. Querendo ou não, dá um status diferente, né? Quando a gente voltou, até os próprios colegas de empresa respeitavam mais a gente, eles até brincavam, né? Lá os tailandeses, não sei o quê. Mas foi engraçado que eu tinha passado no processo seletivo para programador, fui como tester e implantador, e depois, quando eu estava perto de voltar para o Brasil, o gestor me ligou e me ofereceu o cargo de analista de negócios, que era mais voltado para aquele trabalho que eu fazia lá no início, né, que eu estava modelando documentação e tudo mais. Então ele falou assim, eu sei que você passou para desenvolvimento, mas a gente queria te oferecer esse cargo, que a gente acha que você tem perfil. E a empresa tinha uma carência de pessoas que falavam inglês, analistas de negócio que falavam inglês, né? Então era necessário para continuar, porque assim, a gente entregou o projeto da Tailândia, mas a gente continuou trabalhando alguns meses no projeto, porque eles ainda pediam mudanças, né? Depois que a gente voltou, a gente continuou entregando mudanças para eles. Então eles precisavam de analista para poder especificar essas mudanças, levantar os requisitos, fazer documentação e tudo mais. Então aceitei o cargo. Eu sempre gostei de mexer com documentação e até então eu tinha passado no processo seletivo para desenvolvimento, conhecia desenvolvimento da faculdade, tinha projetos pessoais, assim, chegava em casa, às vezes brincava, desenvolvia alguma coisa para poder treinar, mas eu nunca tinha trabalhado como desenvolvedor. E essa oportunidade de analista de negócio foi boa. Pensei, não tenho nada a perder, é um negócio que eu gosto. Sempre gostei de lidar com o cliente, né? Esse trabalho de você chegar numa reunião, tentar extrair do cliente o que ele quer, entender a regra de negócio dele, entender como que a empresa dele funciona e traduzir aquilo para uma mudança no seu software é muito legal. Então quer dizer que até o momento você já tinha passado pela parte de infraestrutura, suporte, desenvolvimento, você não chegou a executar, mas você teve oportunidade, teste, e agora você estava indo para analista de negócio, é isso? Isso, exatamente. Louco. A gente chamava de analista de negócio, mas é o analista de requisitos, né? Entendi. Então, o trabalho era justamente esse, era entender a necessidade do cliente e traduzir para um documento. E a gente fazia esse trabalho, a gente tinha que fazer muito bem feito, porque cada mudança ela tinha que ser aprovada pelo cliente. Então, a gente fazia o documento, o cliente lia ponto a ponto, levantava dúvidas, a gente resolvia dúvidas, acrescentava um documento. Então, tipo assim, às vezes era uma telinha, um módulozinho novo no software e ele dava, sei lá, um documento de 80 páginas. Era muito comum ter um documento grande assim. Então, entendi. Era muito complexo e precisava de ter um trabalho minucioso e precisava entender a língua deles, né? Então, eu acho que foi justamente por essa carência de ter um analista de negócio que falasse inglês que o projeto atrasou, né? Então, o analista que fez o levantamento inicial, às vezes não entendia muito bem o que eles estavam falando, não soube explorar ali, porque o cliente, muitas das vezes, não sabe nem te explicar o que ele quer, né? Então, você tem que ter técnicas para poder extrair dele, né?
Então, eu acho que esse foi um ponto que fez com que o projeto atrasasse e eles tentaram minimizar, né? E isso me dando essa oportunidade de virar analista de negócio. Então, Entendi. eu aceitei a proposta, trabalhei mais uns 6 meses no projeto da Tailândia. Aí o projeto acabou mesmo, entrou na fase de suporte. Essa fase de suporte, depois que a gente encerra o projeto, a gente dava suporte, então a Coca-Cola pagava uma mensalidade para poder ter o suporte, né? E aí depois, se eles quisessem fazer novas mudanças, eles tinham que pagar a parte. Então fazia um projetinho à parte para cada mudança. E aí começou a rodar nesse modelo e aí a gente começou a ir para outros projetos. Então aí depois da Tailândia surgiu o interesse da Coca-Cola do Chile em implantar o mesmo sistema. E aí no Chile eu não falava espanhol. O único contato que eu tive com o espanhol foi na escola, ali acho que foi a 8ª, 7ª série. Então não sabia nada de espanhol. E a empresa contratou uma escola de espanhol, os professores iam lá na empresa e a gente fez um intensivão ali de uns 6 meses, 6, 7 meses mais ou menos. E aí a gente foi pro Chile. Dessa vez a gente foi com uma equipe maior, mais qualificada de analistas, levantamos os requisitos todos ali no início e o projeto rodou perfeito, não teve atraso, a gente conseguiu mapear tudo. Praticamente, eu estava em processo de treinamento, mas eu fiz todos os documentos, mas eu passava por uma monitoria, né? Então eu fazia, depois passava para uma analista mais experiente, ela provava, né? Fazia ali seus apontamentos, eu corrigia e eu fiz o projeto, eu sozinho com a ajuda dela, né? E o produto lá rodou muito bem, a gente conseguiu entender muito bem as regras deles, a gente levantou como que funcionava o imposto no Chile, como que calculava o preço final, promoção, frete, toda essa parte. Então, foi muitos documentos que a gente teve que criar e aprovar. E aí, só que lá no Chile a gente não fez projeto em loco, a gente fazia visitas, geralmente era 2 semanas, a gente ia, ficava 2 semanas, voltava, ficava 2 semanas, voltava. E a gente foi fazendo um projeto assim. E funcionou muito bem, o projeto foi muito bem sucedido. Depois do Chile veio o interesse da Argentina. Então eu já comecei também a trabalhar no projeto da Argentina, fiz uma visita na Argentina, comecei a fazer o levantamento de requisitos. E foi aí que surgiu uma vaga de emprego, né, na Scopus, que foi onde depois virou Bradesco, né? Então surgiu essa vaga de emprego, tinha acabado de voltar da Argentina. Aí eu mandei o currículo, pensei, se der certo deu, né? Era um salário melhor. E era vaga pra quê? Então, aí na Scopus era para analista de desenvolvimento, chamava o cargo. E aí o que eu pensei? Eu pensei, analista de desenvolvimento, às vezes tem análise também, análise eu sei, desenvolvimento eu nunca trabalhei, mas eu sei desenvolver também. Não sou um primor de desenvolvedor, mas eu sei. Então vou candidatar. Candidatei, mandei meu currículo. Vamos que vamos. Pensei, no meu currículo tinha lá 3 países. Pensei, os caras vão me chamar, né? Não é possível. Aí mandei, nada de resposta, demorou. Aí me ligaram. Falaram assim, vimos aqui seu currículo e tal. Você quer vir fazer uma entrevista? Falei, vamos embora. Fui lá, fiz a entrevista. E aí, durante a entrevista, eles falaram assim, a gente vai analisar aqui e tal. Eu fiz uma prova também. A gente vai analisar aqui sua prova, seu desempenho, como é que foi, vamos ver aqui. Aí eles falaram assim, mas não espera uma resposta não. Se aparecer outra proposta de emprego, aceita, porque aqui demora muito. O processo seletivo pode demorar até 1 ano. Falei, nossa, caramba, né? Mas eu pensei assim, beleza. Gostei muito de ir para a Argentina. Ao contrário do que muitos pensam, os argentinos gostam muito dos brasileiros, com exceção dos argentinos de Buenos Aires, né? A gente não foi para Buenos Aires, a gente foi para uma cidade chamada Córdoba, que é a 2ª maior cidade da Argentina. E lá eles trataram a gente muito bem, cara. Nossa, muito bem. Tirando as piadinhas do 7-1, que normal. Tirando 7-1 isso, não cara. teve como. Cara, eles cantavam, eles inventaram uma musiquinha lá pro 7-1, cantava pra gente toda hora.
E uma curiosidade, já que você falou de 7-1, lá eles acham o Pelé melhor que o Não, Maradona? lógico que não. E eles exaltam os jogadores brasileiros mais que os argentinos? Não, não. Eles são muito Entendi. clubistas. Muito Entendi. clubistas. E a gente gostava de falar, de instigar eles, né? A gente falava muito de futebol, e aí a hora que eles falavam 7-1, a gente já falava, mas quem que é pentacampeão? Quem que tem o rei do futebol? Ah, mas o Maradona é muito melhor, mas o Pelé é o rei. Aí a gente falava, mas e hoje? Quem que é melhor? O Messi ou o Neymar? Ah, lógico que é o Messi ou o Cristiano Ronaldo? É lógico que é o Messi. Então, eles são muito clubistas, cara. Mas assim, o que eu percebi lá é que eles acompanham muito o futebol brasileiro. Às vezes a gente pegava táxi, aí o cara percebia que a gente era brasileiro, já puxava assunto. Nossa, e tal, brasileiro. Que time que você torce? Ah, torce pra tal. Nossa, eu torço pro... Teve um taxista lá que falou que torcia pro Cruzeiro. Porque era onde o... Eu não lembro o nome dele, mas era um centroavante argentino que jogava no O Cruzeiro. Ábila? O Isso. Ábila? Ele torcia pro Cruzeiro por causa do Ábila, porque o Ábila era de Córdoba. Ah, Aí entendi. ele falou, nossa, eu gosto muito do Cruzeiro, acompanho, assisto o Campeonato Brasileiro. Então assim, lá eles são fanáticos por futebol igual a gente, só que são clubistas. E eu lembro que eu sou palmeirense, né? E eu lembro que na época o Palmeiras estava na Libertadores e jogou Palmeiras e Boca. Eu tava lá na Argentina. E Você cara, foi na La Bombonera? Não, né? Você não foi em não, Buenos eu não Aires. tava em Buenos Aires, né? Mas eu ouvi os gritos, cara. Você vê os caras gritando durante o jogo, é inacreditável. E eu assisti também por um canal argentino, né, obviamente, e a imprensa, cara, a imprensa moía os jogadores brasileiros. Falava, por exemplo, o Felipe Melo, né, do Palmeiras, falava, não, o Felipe Melo é um animal, esse cara não devia estar jogando ainda não, tinha que ser banido. Os caras desciam o cacete nos jogadores brasileiros. Então eles são muito clubistas nesse ponto. Mas, cara, trataram a gente muito bem, era de 5 em 5 minutos, chegava com lanche, doce, salgado, refrigerante o tempo todo, pedia café. Lá na Argentina, as máquinas de café lá tinham que pôr uma moedinha, lá na própria Coca-Cola tinha que pôr uma moedinha. Eles iam lá, pagavam café pra gente. Na hora que a gente chegava, tinha um potinho cheio de moedinha pra gente. E eles faziam vaquinha, eles botavam as moedinhas deles lá pra gente poder pegar as moedinhas e comprar o café, o nosso café. Então, foi muito legal a parceria com eles fantásticos, profissionais fantásticos. Então, o que eu pensei? Eles falaram assim, se aparecer uma proposta de emprego, aceita, vai demorar, sei lá quanto tempo, mais ou menos 6, 7 meses. Eu falei, tá bom, pelo menos eu continuo o projeto da Argentina, tô gostando, vou voltar pra lá, eu tava com viagem marcada já pra voltar. Aí passou, acho que 2, 3 semanas no máximo, eles me ligaram e falaram assim, você pode começar segunda-feira? Eu falei, nossa, velho. E Nossa. aí eu tive que comunicar a empresa, falei, recebi uma proposta de emprego, é irrecusável, não tem como recusar, e foi engraçado que o meu gestor na época, ele me chamou para uma reunião para conversar, né? Aí ele falou assim, o salário eu até cubro, mas eu, se fosse você, ia. Por saber que para mim seria um salto de carreira, né? Então eu tava indo para uma empresa maior e que ele via que tinha profissionais mais qualificados e tudo mais. Então ele mesmo falou para mim ir. Então eu decidi ir, chorei na despedida. Nossa, Foi a empresa que me acolheu, demais, né, cara? Eu tive que trocar de empresa, assim, uma vez só e foi péssimo também. Foi bom, porque era um UP, né? Igual você falou, oportunidade, mas sair ali de um lugar que você já tem convívio, contato, que as pessoas te olham é bem complicado. Esse foi um dos meus maiores medos, porque assim, o clima, a cultura da empresa, da Landix, era muito boa. A gente brincava bastante, todo mundo era amigo de todo mundo, não tinha picuinha com ninguém. Eu tinha uma certa estabilidade, porque, querendo ou não, eu participava dos projetos, os internacionais, era praticamente todos eu que participava. Estava evoluindo bem como analista e tudo mais, então eu tinha medo, eu tive medo, né, de trocar um emprego que eu tinha estabilidade e conhecia todo mundo por um lugar que eu não sabia se eu teria a mesma estabilidade, né, se eu ia conseguir desempenhar bem o meu papel, porque era um cargo que eu nem sabia direito o que era, né, eu sabia que ia desenvolver,
mas eu imaginei que teria análise também e até hoje eu não fiz análise nenhuma, só desenvolvi.